Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma temporada do programa Confinamento com Lucro. O tema de hoje, iniciando essa nova fase, essa nova temporada do programa, é o seguinte: qual o primeiro passo para você conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, um ganho de peso médio de 2 quilos por dia em 100 dias de coxo no confinamento? Muito bem. Quando a gente fala em ganho de peso de 2 quilos por dia, a gente tem que lembrar que eu estou falando de média de lote, ou seja, trabalhando com a média do lote do começo ao fim do confinamento. Isso é uma coisa que, obviamente, você já considera, né? Porque alguns animais vão ter um ganho de peso maior que esse. E em alguns momentos do confinamento também, os animais ganham mais que isso um dia, enfim. Mas nós estamos falando em ganho de peso médio. Então, agora, você que está aqui com a gente, você que está chegando nessa manhã que está meio gelado ainda aqui de outono de 2022, me diz uma coisa. Quando eu digo ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, o que passa na sua cabeça? O que mudaria no seu confinamento conseguir ter esse tipo de resultado? 2 quilos de ganho de peso por dia. O que seria diferente? Quais seriam as vantagens, as consequências de trabalhar com esse nível de performance dentro do confinamento? Como isso te ajuda a permanecer na atividade, a aumentar a tua rentabilidade, enfim. Então, hoje, nós vamos falar um pouco de tudo isso e, principalmente, qual é o primeiro passo. Porque toda meta, todo objetivo vai ter um primeiro passo, lógico, e a gente que está no campo não é diferente de nenhuma empresa que está na cidade, de nenhum negócio que está na cidade. A gente realmente precisa ter uma meta para poder chegar nessa meta. Então, nós vamos falar do primeiro passo também e de como eu vejo alguns confinadores tentando conseguir chegar num resultado como esse. E depois, o que realmente funciona, o que realmente ajuda a conquistar esse tipo de resultado. Muito bem. Então, quando a gente pergunta assim, Marcelo, mas o que vai mudar na minha atividade? O que vai mudar aqui conseguindo, né, tendo uma performance dessa, um ganho de peso importante, né, de 2 quilos por dia? Bom, toda vez que a gente fala em ganhar dinheiro, em atividade profissional, e você consegue melhorar o resultado individual, o ciclo diminui. E essa é a primeira consequência. Ou seja, você vai entregar os animais com menos dias de confinamento. Isso parece uma coisa óbvia. Eu já sei, é claro, se eu tiver um ganho de peso maior, meu ciclo vai diminuir. Mas pode ser que você não esteja considerando a consequência em escala nessa diminuição de ciclo. Porque, por exemplo, se você tem capacidade estática para 1.000 bois e você diminui 15 dias, por exemplo, o tempo de engorda desses 1.000 bois, no final de um ano, quantos giros a mais, ou melhor, quantos animais a mais você vai conseguir colocar? Quantos dias a mais você vai ter com novos lotes aí dentro do confinamento? Então, essa parte de encurtar ciclo de produção é muito importante. E basta a gente olhar, por exemplo, para as cadeias de produção de proteína de origem animal, como, por exemplo, o frango, né? Há 20 anos atrás, quanto tempo demorava para ter um frango pronto? Há 10 anos atrás, quanto tempo levava para ter um frango pronto? E hoje, quanto tempo leva? Então, essa primeira mudança de encurtar ciclo para a pecuária hoje, para a pecuária moderna, é muito importante. Eu diria que é fundamental para quem quer realmente permanecer na atividade, porque a realidade, dentro de confinamento, de produção de carne, e você que está no negócio sabe disso, você que está aí no campo, você que está aí batalhando, sabe disso, tem visto isso. A margem está apertada. E, por outro lado, a gente tem as grandes operações de carne que trabalham muito bem realmente, que já tem modelos que funcionam, que tem repetibilidade, e aí é um negócio à parte, já está num nível muito profissional. Então, nesse sentido, quando você que ainda tem algum tipo de dificuldade para manter o mesmo ganho de peso em todos os lotes, de animais do mesmo tipo, todos os anos, encurtar o ciclo, conseguir aumentar o resultado para encurtar o ciclo, vai significar
girar muito mais dinheiro. E essas operações grandes, elas estão preparadas para o futuro da pecuária, para permanecer na carne. E muitas vezes as operações que são um pouco menores, mas ainda assim muito importante, porque quando a gente fala em ter 1.000 bois estáticos no coxo, 2.000 bois estáticos no coxo, que sejam 500 bois estáticos no coxo, significa um montante de dinheiro importante. Se no momento que a arroba valia R$ 146, alguns anos atrás, não faz tanto tempo isso, você lembra? R$ 140, R$ 146 versus 315, 320, 330, dependendo da bonificação que você está vendendo os animais aí. A quantidade de dinheiro que está investida ali naqueles bois no coxo dobrou, mais que dobrou. Então, para quem está nesse momento de fazer conta, de ver que está justo, melhorar o ganho de peso, começar a trabalhar para conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia no confinamento é muito importante e é um divisor de águas e talvez seja isso realmente que te dê não só ânimo, mas dinheiro aí, capital de giro para continuar, para crescer até na engorda. Mais animais engordando por ano também significa que se você tem um custo aí na fazenda, aí no confinamento, isso talvez você que esteja aqui me ouvindo nesse domingo de manhã saiba, mas é importante eu falar porque precisa pensar sobre isso, não basta só saber, tem que pensar sobre isso. Então, se você está girando mais, engordando mais animais por ano, o custo fixo, ou seja, aquele custo que não muda, que não tem como mudar, eu tenho um número X de funcionário, tenho uma despesa com combustível, com diesel, eu tenho uma despesa com manutenção de trator, eu tenho uma despesa com cerca, eu tenho vários centros de custo que a gente chama assim dentro da fazenda. E algumas coisas são fixas. O número de funcionários, por exemplo, é uma delas. Então, a partir do momento que você consegue gerar mais, consegue engordar mais animais por ano, você vai diluir esses custos fixos, vamos dizer assim. Né? Isso aí é uma maneira de olhar administrativamente, né, de gerir o negócio, e é muito importante. E no longo prazo, pensa comigo, você batalhou, tá aí, tem conseguido ter ganho de peso de 2 quilos por dia em vários lotes. Claro que a qualidade dos seus animais vai estar melhor, porque para conseguir isso, são várias coisas que precisam acontecer. É difícil, é possível, muita gente consegue, e a consequência direta é que o produto que você está entregando no mercado, e esse produto a gente chama de boi gordo hoje, vai estar melhor. E produto melhor começa a ser desejado. Pensa agora você invertendo aquela história do seguinte, né? Correr atrás de comprador de frigorífico para mostrar o gado, para negociar melhor, para retornar mais dinheiro. E nesse cenário que você começou a produzir melhor, o contrário, o seu gado começa a ficar mais falado. E isso é um efeito a longo prazo. Mas é muito importante, porque gostando do que faz e fazendo um pouquinho melhor a cada dia que passa, o teu produto, o teu boi, vai ficar melhor a cada dia que passa. E a turma começa a procurar. Isso é fato. Isso é a base de marketing, propaganda, de merchandising, de tudo que as indústrias que não são do campo, que são da cidade, já fazem há muitos anos. Bom, e essa oportunidade, eu gostaria que hoje você entendesse essa oportunidade de produzir mais arrobas por ano. Por quê? Eu não sei em qual estado do Brasil você está assistindo a gente hoje, não sei se você está em São Paulo, não sei quanto que está valorizando aí o valor, quanto que está o valor do alqueire na tua região, quanto que isso valorizou nos últimos anos. E potencialmente, se você está em São Paulo, nós estamos dizendo de terra cara, de terra de alqueire caro, de hectare caro. Então, melhorar a produção para trazer mais dinheiro para o bolso é essencial, porque senão daqui a pouco você vai olhar e falar assim, ó, eu estava até conversando com um amigo meu ontem, ou melhor, anteontem, e dizendo isso, né? Que ou a gente fica bom mesmo, melhora o jeito de fazer a coisa, ou a gente vai acabar arrendando a terra. E o fato é que talvez, ou com muita chance de ter certeza, eu digo que você que está aí no boi, que está insistindo aí, que está buscando conhecimento, gosta muito do que faz. Isso é muito importante na vida, mas gostar do que faz, fazer um pouquinho melhor. Então, ganhar essa produtividade é fundamental para você conseguir continuar na atividade, continuar engordando boi. Do contrário, margem cada vez mais apertada, boi é commodity, carne é commodity, e aí isso vai te desanimar, vai te tirar dinheiro e você vai acabar arrendando para a lavoura. E não é isso que a gente quer, porque afinal de contas existe uma necessidade de carne no mundo. Existe uma necessidade de consumo de carne que é cada vez maior.
o ser humano, ele se beneficia muito do consumo da carne e, obviamente, tem vontade, tem desejo, gosta. Quem não gosta de comer um bom churrasco, né? Além da parte nutricional. Quando a gente fala em carne, tem vários tipos de carne, enfim, mas é importante para a saúde, sim. Bom, e considerando o cenário que a gente vive hoje, de comida cara, de alimento mais caro, não tem outro jeito. Hoje, o milho não vai voltar, mas potencialmente tem uma pequena chance de voltar a R$ 28 a saca, certo? Então a gente já está com a comida cara. Quando a gente tem comida cara, significa que a gente tem que usar bem essa comida. Isso é muito importante, porque não tem como baratear mais. Isso já é uma realidade e a gente tem que se acostumar a ela. Então, quando eu começo a buscar esse aumento de produtividade num cenário de comida cara, a gente começa a ver esse tipo de resultado acontecendo. Porque significa que eu vou tratando cada vez melhor, que eu vou buscando fazer dietas que entregam cada vez mais ganho de peso. A gente começa a ver esse tipo de resultado de 2 quilos por dia, que é uma consequência de usar bem a comida porque ela está cara. Então eu tenho que fazer direito. Não adianta fazer meia boca mais que não funciona. Então a gente acaba vendo isso acontecer em várias fazendas. E eu tenho um exemplo aqui do meu lado, vizinho, que é a HE Prime Farm, que tem entregado novilhas, por exemplo, aí abatidas com 14 meses. E aí tem toda uma história para que isso aconteça. Mas uma das coisas importantes são dietas mais fortes, com NDT mais alto, para ser capazes de gerar esse maior ganho de peso. Agora, nossa conversa, mas como começa essa jornada para chegar num ganho de peso de 2 quilos por dia? Qual é o início dessa história? Antes de falar propriamente dito nisso, eu sei que você pode estar pensando o seguinte aí nesse momento agora, Marcelo, é muito difícil para mim isso. Aqui em casa eu nunca consegui ter esse tipo de ganho de peso. Agora, justamente como a gente disse bastante, para continuar na atividade, esse tipo de mudança vai ser necessário. E a primeira coisa para mudar, para ter esse resultado, é mudar a nossa maneira de pensar, a sua maneira de pensar. A minha função, a minha contribuição para isso é trazer informação e te dizer que é possível, te mostrar que é possível, te mostrar muitas coisas que te levam a chegar nesse ganho de peso de 2 quilos por dia. E a tua, desse outro lado aí, me ouvindo falar hoje, é acreditar que isso é possível e trabalhar para isso. E trabalhar fazendo um passo a passo, mas sempre olhando lá na frente, vendo quem já conseguiu, como motivação também é importante, e seguir trabalhando para isso. A primeira parte é pensar, é acreditar. E aí vamos voltar no exemplo do frango. Se você olhar 20 anos atrás, realmente o ciclo era maior. E hoje o ciclo é bem curto, padronizado, e é justamente esse tipo de padronização que a gente precisa trazer para a pecuária. Se muita gente consegue, você também pode conseguir. É claro, com dedicação, com metodologia de trabalho, com dieta boa, enfim, muitas coisas acontecendo, porque o nosso mercado da pecuária de gado tem mudado muito também. Se você vai nas fazendas hoje, que já trabalham com toda a tecnologia de produção e colheita de pastagem, né? Já dominamos muitas coisas diferentes nas integrações, nos sistemas de integração lavoura-pecuária. Olha lá atrás o tanto de avanço que a gente já fez em relação a isso. Então, a pecuária já é diferente e ela vai ficar mais ainda. E a nossa missão é entrar nesse sistema e mudar junto. E uma coisa também que as pessoas me falam, quando eu começo a conversar sobre esse assunto, sobre aumento de produtividade, sobre performance, uma coisa que eu ouço, que as pessoas normalmente me falam é: Marcelo, mas com esse valor de alimento, fica inviável. Fica inviável você trabalhar só com alimentos mais nobres ou com dietas mais fortes. Não fecha a conta, não vai fechar a conta. A arroba sempre varia para lá e para cá. Então, existem, que eu preciso te responder nesse momento, para você que me pergunta isso, para vocês que têm esse tipo de dúvida, né? E agora, né? Tá caro, não vou ter viabilidade. Então, existem dois ciclos. Vamos olhar o negócio como um ciclo. Existe o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. E o ciclo vicioso funciona assim: eu busco comida cada vez mais barata, eu busco reduzir o meu custo de diária a dia,
eu não consigo ter o ganho de peso que era necessário para eu ter, e aí lá no final meu valor de arroba engordado, ou seja, o tanto que você precisou para investir uma arroba foi maior. E aí gastou mais para produzir uma arroba, lucrou menos. E aí o capital de giro já vai ser influenciado por isso. E aí na hora de comprar comida de novo, você está apertado. Aí você pega, compra cada vez mais. Ah, não, preciso oportunidade, resíduo, varredura, resto de fábrica. Nossa, Marcelo, tem umas coisas boas, que baratinha, vou usar isso aqui. De novo, ganho de peso não chega, arroba engordada mais cara, e aí você fica nesse ciclo vicioso, achando que não tem jeito e potencialmente vai acabar saindo da atividade. Porque realmente é um problema, né? A gente fica, como diz o outro, né, correndo atrás da cauda, né? Então, é uma coisa que realmente desanima, gasta energia, te põe para baixo e o tempo que você teria para investir, você corre atrás de tapar buraco, de tentar equalizar, de equilibrar essas contas aí para permanecer. Já por outro lado, o ciclo virtuoso, ele é o seguinte, ele sempre te leva a um lugar melhor. Então, fez um planejamento bom, eu estou aqui hoje, eu quero saber o que eu posso fazer para realmente ter esse ganho de peso de 2 quilos por dia. Eu gosto de gado, eu não quero ficar nesse engano, aí me enganando, achando que eu estou economizando na diária e no final lá minha conta não é boa. Ciclo virtuoso, que é o contrário disso, é uma sequência de coisas boas que acontecem quando você busca por melhorias, quando você está buscando melhorar. Então, uma sequência de coisas boas que vão acontecendo repetidamente para você conseguir alguma coisa que é realmente importante e grande. E aí, colocando esse objetivo, né, dentro do confinamento, isso vai gerar muitas ações, muitas coisas que você vai ter que fazer, e aí já com outro pensamento, um pensamento bom de crescimento, de melhorar a produção, e a primeira coisa é ser capaz de calcular o valor de arroba engordado de uma forma bem feita, ou seja, entender realmente, né, como fazer isso, buscar dietas boas, buscar tudo que funciona, tudo que dá certo, não ser enganado só com valor de alimento, só com conversa dos amigos, que às vezes o que funciona no vizinho não funciona aqui em casa. Muito bem. E aí, tendo esse objetivo fixo lá na frente e fazendo muitas coisas diferentes, o que vai começar a acontecer? Você vai chegar nesse resultado, né? Vai conquistar esse ganho de peso de 2 quilos por dia. Então, amigo pecuarista, você que está aqui com a gente hoje no Instagram, no Facebook, no YouTube, assistindo pelas nossas mídias sociais, isso é imprescindível, não tem outro jeito de continuar a não ser trabalhando dessa forma. Agora, esse tipo de ganho de peso, talvez você esteja me perguntando, Marcelo, esse tipo de ganho de peso, chegar num resultado como esse, não dá com qualquer tipo de animal. E aí eu vou te responder o seguinte, realmente não. E aí, essa é a nossa conversa, né? Esse é o primeiro passo para conseguir ter um resultado desse. Não dá para fazer com qualquer tipo de animal? Não, não dá. Mas talvez você esteja pensando somente em raça de animal. Ah, só consigo se for um cruzamento industrial, ou então, enfim, um animal Angus, e essa é a primeira coisa que pode vir na sua cabeça quando você pensa em ter um resultado como esse, né? Ah, eu só consigo se eu tiver esse tipo de animal. Mas, na verdade, antes disso, antes de chegar nessa parte, nós vamos falar sobre isso também, mas antes de chegar nesse assunto relacionado à raça, à capacidade de ganho de peso, enfim, de deposição de gordura, nós precisamos conversar hoje, você que está aqui com a gente, acompanhando aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, presta atenção na preparação desse animal, na construção do animal que vai chegar no coxo. Porque hoje a gente já sabe, e não é de hoje, isso não é um conhecimento tão novo assim, já sabemos isso há algum tempo, que lá na barriga da vaca, o bezerro,
a formação das células, por exemplo, a adipogênese, existe uma programação fetal. Em cada momento da gestação da vaca, cada momento da gestação da vaca é importante para a construção desse bezerro que vai nascer e depois vai chegar no confinamento. Então, a preparação desse animal é muito importante. E aí eu vou citar de novo o exemplo lá da HE Prime Farm, aonde se trabalha isso muito bem e é a primeira coisa a ser feita para conseguir entregar, por exemplo, uma novilha abatida com 14 meses de idade. Muito bem. Então, esse é o primeiro passo, a construção desse animal, né? Quando a gente, como a gente já deu uma comentada, já falou alguma coisa de raça, então, é claro que quando a gente fala em ter uma performance dessa, conseguir chegar num ganho de peso de 2 quilos por dia, eu tenho que considerar uma genética de corte, um animal que está sendo há várias gerações, né? Quanto tempo faz que o nosso país produz carne, tem Nelore, por exemplo, né? Então, um animal que ele vem sendo melhorado de diversas formas, com mais assertividade ou menos assertividade, mas eu estou considerando uma genética de corte e um animal de bom porte. Agora, muito importante, né? Considerando esse cenário, pega uma vaca prenha e uma novilha prenha, já é diferente, as necessidades já são diferentes, uma vaca parida e uma novilha parida. Então, a nutrição, tanto da vaca quanto da novilha, o tipo de suplementação que esse animal vai receber lá no pasto, o tipo de pasto que esse animal tá, porque na verdade a suplementação nada mais é do que uma maneira de potencializar o aproveitamento do capim que está no pasto, fornecer nutrientes que estão deficientes, que está faltando ali da pastagem, para esse animal poder expressar o maior ganho de peso possível. Então, essa parte é muito importante e ela atrás. Às vezes a gente está olhando aqui no coxo, só um animal lindo, o resultado está na frente, está esquecendo de olhar lá atrás e ver tudo que foi feito com esse animal para poder conseguir ter esse tipo de resultado. Então, essa parte da nutrição da vaca, da novilha, é a primeira parte. E aí, pasto sempre vai ser o mais importante, né? Então, já que se você que faz ciclo completo e está querendo ter esse tipo de resultado no confinamento, então eu estou olhando lá atrás o tanto que eu estou investindo nas pastagens, né? E o tipo de suplementação que eu estou escolhendo para potencializar o desenvolvimento do bezerro. Primeiro na barriga da vaca, depois uma vaca parida com bezerro ao pé. O tipo de suplementação que eu vou oferecer no CRIP. Porque essa primeira fase, lá na barriga da vaca, foi muito importante também. A gente tem que considerar isso. Não pode achar que nada acontece lá, porque a construção de todo o bezerro está ali dentro. Mas depois, nessa fase de suplementação a pasto, no animal que está ali, um bezerro que está ali, ele, em relação ao peso vivo dele, ele vai comer mais ou menos o que comeria um garrote. Sei lá, talvez a gente esteja falando aí de 0,3% do peso vivo. E aí, ele é mais leve que um garrote. Então, por melhor que seja o suplemento, e isso é o mais importante, escolher um bom suplemento, um bom tipo de nutrição para fazer nesse bezerro no CRIP, o investimento se paga com o pé nas costas. E esse bezerro vai desenvolver muito mais, esse bezerro vai desmamar muito melhor. E aí, esse tipo de suplementação correta para esse bezerro vai ser muito importante para o que vai acontecer com ele depois. Justamente toda essa história faz parte do primeiro passo para construir um ganho de peso de 2 quilos por dia. Então, esse bezerro desmamou melhor, mais pesado, mais saudável. E aí, finalmente, eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês que estão aqui com a gente hoje. E a recria? Como é que pode ser essa recria? Como é que a gente tem feito essa recria? Será que, hoje em dia, uma recria longa se justifica financeiramente? Ou seja, deixar esse bezerro 1 ano no pasto, um pouco menos que isso talvez. Ou será que um bezerro bem desmamado, que já vem bem nutrido, por exemplo, passar por uma adaptação e já seguir direto para o coxo, para a engorda? Quais seriam as vantagens em reduzir demais ou eliminar a fase de recria desses animais? Esse é um tema muito importante até para a gente conversar um outro dia, especificamente só sobre isso, mas se eu estou imaginando que eu estou eliminando a recria,
a área de pasto que eu vou destinar à cria é maior, se eu faço ciclo completo. Então, se eu consigo ter mais bezerros sendo criados e depois eu já faço adaptação e coloco no coxo direto, o que vai acontecer com o número de arrobas produzidas aí na tua fazenda? Vai aumentar de uma forma importante. Então, a consequência direta de eliminar a recria, de preparar esse animal para ser capaz de ser desmamado e aí passar por uma adaptação e entrar no coxo, a capacidade de conseguir fazer isso vai gerar um aumento na produção de arrobas, vai intensificar a produção, vai encurtar o seu ciclo e, no longo prazo, vai gerar um capital maior, vai potencialmente um lucro maior também. Pensa, é uma seca menos na vida desse animal. Muitas vezes, dependendo da condição de pastagem que você tem, da taxa de lotação, do tipo de suplementação, chegou na seca, estaciona e talvez até perca peso, que não, aí é o pior cenário de todos, né? A gente tem que ser capaz de não deixar isso acontecer. Se tem acontecido isso na sua fazenda hoje, então esse sistema que a gente está conversando aqui é muito importante, é possível e vai te ajudar demais, porque o animal perder peso na seca, nos dias de hoje, né, com tudo apertado, realmente é um problema, passa a ser um problema. E aí, quando eu sou capaz de botar esse animal no coxo muito rápido e eliminar essa recria, o que acontece também? Eu tô entrando com o animal no coxo mais leve. Então, por mais que ele vá comer o mesmo percentual do peso vivo de comida, de matéria seca por dia, ele vai comer menos. E aí o meu custo de diária vai ser menor, mesmo trabalhando com uma dieta maior. Então, a consequência de fazer essa intensificação, de encurtar o ciclo, de muitas vezes eliminar a fase de recria, vai te trazer eficiência. E tudo isso contribuindo para que esse animal tenha um ganho de peso maior no confinamento, para que seja possível chegar num ganho de peso de 2 quilos por dia lá dentro do confinamento. Agora, talvez você não faça ciclo completo. Então, você compre, né, boi magro, garrote, ou compre animal para recriar, enfim, para depois botar no coxo. E aí, essa primeira parte, então, já falando em compra, eu tenho que, lógico, considerar uma raça no animal de corte, um Nelore, ou um cruzamento industrial, enfim, animais que têm genética mínima necessária para ganhar peso. Isso é importante, claro. Eu não estou falando em comprar a melhor genética, em pagar R$ 15 o quilo do bezerro, em comprar. Não, estou falando um ponto anterior a esse. Não que investir mais num bezerro desse tipo não possa ser lucrativo e dar um resultado melhor. Mas antes disso, né, quando a gente pensa em construir um ganho de peso de 2 quilos, eu estou considerando, num primeiro momento, se você vai comprar animal, comprar um animal de uma raça, de uma genética que vem evoluindo para corte, mas considerar o estado desse gado. Quando a gente fala em estado, olhar um pouco o que aconteceu com a história desse gado lá atrás, você está comprando ele, né? Necessariamente ele não precisa estar gordo, bonito, vai estar magro, claro, mas mesmo estando um pouco magro, conhecer um pouco o sistema que esse animal foi criado. E aí comprar melhor, entender de quem você está comprando. Talvez isso não seja novidade para você que está aqui com a gente hoje, você já faça isso, então essa primeira parte já está ok. Você já compra uns animais que têm uma condição mínima aí de ganhar peso, ou melhor, tem uma condição boa de ganhar peso, né? Mas se você não sabe isso ainda, tem que saber onde tem bezerro bom na região, onde tem garrote bom na região. E quando eu digo bom, é que teve uma nutrição mínima, por exemplo, no CRIP, que teve uma nutrição que a vaca, na gestação, também não passou por deficiência nutricional importante, ou melhor, teve uma suplementação correta. E aí nós estamos dizendo que você está levando para dentro do confinamento animais num estado fisiológico melhor para responder às dietas. Isso é importantíssimo. Sem isso, não se constrói um ganho de peso de 2 quilos por dia. Existem algumas pesquisas, na verdade, que dizem o seguinte: se o animal passou fome por mais de 30 dias, os resultados, os índices zootécnicos dele não serão iguais, serão piores. Então, às vezes, tem um período de carência nutricional de até 30 dias, e isso pode não atrapalhar em nada, em alguns casos até vai gerar um efeito compensatório, enfim. Mas, mais que isso, já começa a ser problema. Então, se eu vou comprar animal, essa é a parte mais importante, considerando uma genética
que tem condições de botar peso, mas essa é a parte mais importante. Agora, o que normalmente eu vejo a turma do coach, o pessoal que mexe com engorda fazendo, é o seguinte: para ter um maior ganho de peso, eu vou lá, eu quero comprar Cruza Angus, eu quero comprar Hereford, se eu estou no sul, eu quero comprar Devon, eu quero comprar raça europeia, eu quero ter um animal bonitão mesmo, eu busco isso, tem que ser assim, Marcelo. E aí eu vou dizer o seguinte: só olhar a raça não garante que esse animal vai ter um bom ganho de peso. E quando a gente busca gordura de marmoreio, esse mesmo princípio se aplica. A probabilidade é maior? Sim, a probabilidade é maior, mas o investimento é muito alto para a gente trabalhar somente com esse critério, probabilidade maior. E aí, se eu já estou buscando esse tipo de animal, esse tipo de carne para entregar no mercado, já pensando numa carne de qualidade, já pensando em deposição maior de gordura, já pensando em acabamento de carcaça melhor, gordura de cobertura, enfim, já pensando em bonificações, esse tipo de usar esse tipo de animal para conseguir esse tipo de bonificação, aí eu tenho que pensar o seguinte, que a melhor forma é usar a avaliação de carcaça por ultrassom, porque isso ajuda demais no confinamento. Aí eu não estou olhando só a raça, eu estou olhando aquela genética, aquela linhagem, aqueles animais que eu estou comprando, por exemplo, fazendo avaliação por ultrassom de carcaça. Isso já acontece no Brasil há muitos anos. Existem fazendas, por exemplo, de Nelore, que selecionam para marmoreio. Isso, Nelore com marmoreio e usando ultrassonografia de carcaça. E já ficou provado que esses genes, esse tipo de seleção funciona muito bem porque esse tipo de gene tem alta herdabilidade, enfim, é uma coisa positiva que acontece, que está aí. E aí, se eu começo a trabalhar dessa forma, usando uma tecnologia a mais, para ter certeza que aquele animal daquela raça vai responder melhor e vai ser capaz de me dar 2 quilos de ganho de peso por dia, eu consigo padronizar melhor os lotes, porque uma das coisas, por exemplo, que um bom software traz é a previsibilidade do número de dias de coxo. E padronizando os lotes, eu vou ter menor probabilidade de ter boi ladrão ali dentro, ou seja, animais que vão ficar prontos muito precocemente, aí vão continuar comendo e te dando prejuízo. Vai, estão ali comendo, mas não precisaria mais estar. Então, eu vou fazer um investimento para fazer essa ultrassonografia, mas esse investimento se paga com o pé nas costas, porque imagina fazer lotes uniformes que você vai trabalhar com 10, 12 dias a menos de coxo nesses animais. Agora, independente do nível de tecnologia que você quer colocar hoje, né, nós falamos de 3 tipos de realidades diferentes, a pessoa, o pecuarista que faz cria, que faz ciclo completo, o pecuarista que vai comprar no mercado e o pecuarista que já está buscando uma coisa diferente, para ter uma carne diferente, buscando aí animais de padrão europeu, de cruzamento industrial, justamente como fazer isso de uma maneira para garantir o investimento usando essa tecnologia que seria o ultrassom. Mas, independente dessa tecnologia, para conseguir chegar a ter esse resultado de 2 quilos de peso por dia, é importante, né? Vai ficar mais fácil sabendo escolher bons animais. E aí, você que está trabalhando com engorda, tem experiência, sabe fazer isso, né? E na hora de separar os animais, mesmo sem ter o ultrassom, olhar as proporções, olhar o frame desses animais, para justamente evitar esse boi ladrão, também fazer uma separação melhor desses animais, buscar comprar animais melhores que não tenham passado por períodos importantes de carência nutricional. Então, a gente começou a construir uma realidade pensando na nutrição anterior desses animais, pensando no manejo, pensando no tipo de animal que eu estou trazendo para dentro da fazenda, do confinamento. Eu estou pensando no primeiro passo para construir um ganho de peso de 2 quilos por dia, e é muito importante, toda jornada tem primeiro passo. Esse é o primeiro passo dessa jornada para conseguir ter esse tipo de ganho de peso. Então, o que eu gostaria que você levasse mesmo da nossa conversa de hoje é o seguinte: primeiro, a importância da nutrição do bezerro, que começa dentro da barriga da vaca. E aí, você vai falar, Marcelo, mas eu preciso também pensar no planejamento da minha estação de monta. Eu preciso ter uma estação de monta, eu preciso pensar num planejamento para isso. Positivo, precisa, é importante, porque se você conhece a tua capacidade de produção de forragem, de pastagem, e esses animais vão colher essa pastagem. E esse é o principal nutriente, o mais importante. Depois, ter uma assessoria
para indicar qual é o melhor suplemento para aquele tipo de animal, para aquele tipo de pastagem, é muito importante. Não basta somente entender e olhar e pensar que tem algumas marcas boas e alguns produtos bons e esse aqui meu vizinho usa, a tua realidade pode ser um pouco diferente. Então, nós estamos falando em otimização, em tirar o máximo possível de desempenho daqueles animais para reduzir o ciclo, para aumentar o ganho de peso, reduzir o ciclo e gerar mais dinheiro. Então, eu preciso conhecer exatamente a melhor possibilidade de suplementação para a vaca, para o bezerro, depois olhando esse bezerro no creep feeding, essa fase de desenvolvimento do bezerro que é muito importante, que é o bezerro lá no creep feeding. E se eu estou comprando animais e quero realmente fazer um bom negócio, e quero realmente ser capaz de ter esse tipo de ganho de peso, eu tenho que valorizar um pouco mais esses animais que passaram por um bom programa de suplementação, investir um pouco mais nesses animais, trazer animais com mais condições para responder às dietas dentro do confinamento, porque realmente esses animais que foram bem criados, eles vão responder melhor sempre. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia aí no seu confinamento. E, finalmente, talvez eu tenha considerado isso uma grande oportunidade, mas talvez isso seja uma necessidade. Ou seja, encurtar o ciclo é uma grande oportunidade hoje. Ou será que já é uma necessidade hoje? Tornar nossas terras mais produtivas, conseguir melhorar, aumentar o número de arrobas produzidas por hectare ano. Talvez essa seja a necessidade. Então, pensa bem sobre o que eu falei hoje, sobre a recria. Você que talvez não tenha tido tempo de entrar, de acompanhar tudo que a gente conversou, essa live fica gravada. E eu te convido a pensar sobre recria, sobre tempo de recria, sobre como eliminar a fase de recria ajuda a aumentar o teu resultado. Como eliminar a fase de recria te ajuda a produzir melhor, a continuar na atividade, pensando sempre que talvez esse seja também um pré-requisito ou um fator que te ajuda muito a chegar no ganho de peso de 2 quilos por dia nesses animais no confinamento. Essa é a pecuária moderna. É a pecuária que nós estamos querendo para o Brasil. É a pecuária que vai ser capaz de entregar muita carne para o mundo inteiro. Então, você também pode fazer parte dessa evolução, mesmo que até hoje você tenha trabalhado de uma forma muito convencional, muito tradicional, e é normal isso. A gente tem tradição, a gente gosta da nossa raiz, da nossa tradição, da nossa cultura, e talvez esse seja um momento para a gente, além de ter a nossa tradição, a nossa raiz, a nossa cultura, a gente conseguir fazer diferente. Então, se você gosta mesmo de produzir carne e quer continuar, hoje a gente tem condições de começar a trabalhar. Nós temos um ponto muito importante a favor da pecuária, que é essa necessidade da carne para a saúde do ser humano, né? As pessoas têm necessidade fisiológica de comer carne para se manter saudáveis e o mundo cada vez mais conhece carne, compra carne, exportação aumenta, tá bom. Tem muitas coisas que acontecem, que fecha uma planta ali, vem algum país, começa a querer botar dificuldade, isso é normal, sempre vai ter, mas o fato real é que a gente exporta muita carne hoje e vai exportar cada vez mais. Esse é um orgulho para o nosso país, de ser brasileiro, de ser capaz de fazer isso. O mundo precisa de carne e nós precisamos produzir cada vez melhor. Por isso eu estou aqui hoje para te ajudar, você que gosta, que quer fazer diferente, a produzir melhor para conseguir ter esse ganho de peso de 2 quilos por dia aí nos animais no confinamento. E se você que está aqui com a gente hoje gostou desse vídeo, faz um comentário, deixa o seu like. Muito bem, se você trabalhar com animais bem criados, o seu ganho de peso médio diário vai começar a aumentar. Agora, para isso, tudo começa aí dentro da sua cabeça, tendo uma meta, tendo um objetivo. Então, agora que você sabe um pouco mais sobre o primeiro passo para conseguir ter um ganho de peso de 2 quilos por dia, bom trabalho, boa sorte, força mesmo. Pode ser que esteja frio aí na sua região hoje, vamos que vamos. Muita força para apertar mais esse parafuso, ajustar as engrenagens, aí melhorar a sua produção.